O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua cidade, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde ele recebeu tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, o filho de Maria, e seu irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se da falta de fé deles. Jesus percorria os povoados da redondeza, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos devotos, querido povo de Deus que celebra conosco essa Santa Missa em memória a São Brás, hoje a Igreja faz a memória deste grande santo e de modo muito especial dentro da liturgia, hoje ela concede a bênção das gargantas, né? Bênção muito conhecida popularmente entre o nosso povo, uma bênção todo especial. Ao fazer a memória de São Brás, nós nos deparamos com a liturgia de hoje, que relata a experiência de Jesus que inicia a sua vida pública, anunciando o Evangelho da graça de Deus por onde ele vai passando. Depois de fazer a experiência e anunciar o Evangelho na região da Galileia, nosso Senhor volta à sua cidade, volta à região onde ele cresceu, onde ele morava, para fazer o anúncio da vida, o anúncio da fé, o anúncio do reino de Deus. E enquanto nosso Senhor vai anunciando o reino, narra o Evangelho de hoje que novamente ele entra na sinagoga. Domingo passado ele entrou na sinagoga, como vimos na liturgia, e lá havia um jovem possuído por um espírito mau. Hoje o ensinamento de nosso Senhor continua dentro da sinagoga para aqueles que são próximos deles, para aqueles que são seus amigos, aqueles que são seus familiares, aqueles que o conheciam. E é interessante como no Evangelho, o ensinamento novo que nosso Senhor traz, gera no coração daquele povo uma certa admiração. Só que não gera apenas admiração, gera também um certo escândalo, como o Evangelho de hoje nos diz. Aquele povo não é capaz de perceber que na presença daquele jovem chamado Jesus de Nazaré, há um movimento diferente. Há nele uma graça toda especial, dada pelo próprio Deus na ação de seu Espírito. E enquanto ele realiza as maravilhas que faz no meio do povo, aquela comunidade não é capaz de reconhecer a presença, o carinho e a solicitude de Deus para com ela. E é interessante que nosso Senhor fica até um pouco incomodado com aquilo e diz de maneira muito clara: um profeta só não é aceito, não é reconhecido entre a sua pátria, entre os seus parentes e entre seus amigos. Quando nos deparamos com o anúncio da graça de Deus no meio da comunidade, muitas vezes a graça não é reconhecida, porque nós ainda insistimos em olhar para os outros com os olhos humanos e não conseguimos enxergar com a graça de Deus. Quando o nosso olhar não é mais somente humano, mas é regado pela graça de Deus, somos capazes de reconhecer no outro a manifestação do amor e da misericórdia de Deus em vista do nosso coração humano. Aquela comunidade local onde Jesus se encontrava
não estava com o coração aberto para acolher. Por isso, nosso Senhor exorta a comunidade e chama a atenção, que é preciso ter um coração atento, um coração aberto, um coração humilde para reconhecer a graça de Deus. Ontem na liturgia também fizemos a memória de São Simeão e de Santa Ana, que anunciavam a graça de Deus ali no templo quando o menino Jesus é apresentado. E eles nos ensinavam algo muito peculiar dentro da festa da apresentação do Senhor. Eles nos ensinavam que para reconhecer a presença de Deus na criança chamada Jesus de Nazaré, é preciso estar cheio do Espírito Santo. Sem a graça do Espírito de Deus é impossível reconhecer os sinais do reino que acontecem todos os dias na nossa vida. É o que acontece com essa comunidade. Essa comunidade, por um certo preconceito, uma certa indiferença, não consegue reconhecer a presença de Deus. Lhes falta a ação do Espírito que revela a pessoa de Jesus, o Cristo, presente neste jovem que acabamos de ouvir no Evangelho de hoje. Ao mesmo tempo, a primeira leitura de hoje nos recorda que a atitude de Jesus de chamar a atenção daquele povo é uma atitude comum da parte de Deus. Porque Deus só corrige aquele povo que Ele ama. Quando somos corrigidos pelo Pai, é porque há no Pai o desejo de nos ensinar a ser melhor. Toda a correção fraterna tem esse sentido na nossa vida. Nos ajudar a crescer na virtude, na justiça e na esperança. Tem muita gente dizendo por aí que a gente tem que dizer a verdade, doa o que doer. Não é bem assim. A correção fraterna precisa acontecer, mas se ela não for regada pela caridade, ela é apenas presunção. Orgulho de uma pessoa que se acha autossuficiente e digna de corrigir e falar o que quer, sem levar em consideração a historicidade, a pequenez e a simplicidade do outro. Quando nós exercemos a correção fraterna sobre alguém, precisa haver um princípio que nos rege. Esse princípio que nos rege se chama caridade. Tudo aquilo que é feito sem caridade, já dizia São Paulo aos Coríntios, é apenas um barulho, um movimento puro do nosso coração, puramente humano. Então, se não houver a caridade no nosso ato de corrigir o irmão, de nada adianta. Vai apenas gerar no nosso irmão desconforto, irritação, e não vai ajudar ele a fazer a experiência bonita da conversão e da graça de Deus. Por isso, quando nosso Senhor fala com a comunidade hoje a respeito dos profetas que não são reconhecidos em sua pátria, Ele está exortando a comunidade e corrigindo a comunidade a ser mais atenta à presença de Deus que passa sutilmente na sua história, na sua vida. Peçamos a Deus nesta liturgia, nesta Santa Missa, de modo muito especial, que nos dê a graça do Espírito, para que possamos perceber constantemente a sutileza de Deus na nossa história, na nossa vida. Para podermos reconhecer na pessoa deste jovem chamado Jesus de Nazaré, o Cristo que se faz presente no meio de nós, nos convidando a ser melhor. Que a Mãe de Deus nos ajude, então, nesse movimento de acolhida da mensagem do Reino de Deus na nossa história. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós.